Só da igreja com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 44. Glória a Deus. Isaías 44, versículo de número 26. Enquanto a igreja procura, quero estar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede. É um prazer eu estar aqui essa noite. Lembro eu que quando o novo convertido vinha na vigília da Betel, ficava com vontade de ter a oportunidade nessa casa, e assim o Senhor nos concedeu. Agradeço ao Cândido, um amigo, pelo convite. Estamos em uma campanha de avivamento. Eu acredito que aqueles que não estão avivados, eu acredito que essa igreja é assim, vai sair daqui com a palavra abençoada. Isaías 44, 26, vamos para a leitura. Que confirma a palavra do seu servo e a efetua conselhos do mensageiro dele. Que diz a Jerusalém: tu serás habitada, e para a cidade de Judá vos serás edificada, e erguei os lugares e ruína dali. Que diz ao oceano: seque, e eu secarei teus rios. Que diz de Ciro: ele é meu pastor, realizará todas as minhas vontades. Dizendo a Jerusalém: tu serás edificada, e para o templo teus alicerces será posto. Ageu capítulo de número 2. Ageu 2, versículo de número 9. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Podem tomar seus assentos. A Bíblia, ela aqui vai nos relatar sobre uma certa história gloriosa e magnífica, aonde nós nós podemos observar que ali houve uma profecia do profeta Isaías. Pregador, quem foi Isaías? Isaías vai começar suas promessas. E o que me chama a atenção é que no livro de Isaías, o profeta, a Bíblia em si, ela me relata que o ministério de Isaías, ele vai começar a mudar. A partir do momento que Isaías ele vai levado até o alto e sublime trono. No capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías nos narra: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui levado até o alto e sublime trono, e ali eu vi o Senhor. E ele dizia: ali eu vi serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu passo a entender que aonde há a glória do Senhor, o Senhor muda um ambiente, o Senhor muda ministério, o Senhor eleva. Pregador, me prova. Isaías no capítulo 6 está dizendo: vi a glória do Senhor. No capítulo 7, ele também está dizendo agora, ele vai começar a profetizar sobre um Messias, e a profecia dele é: eis que a virgem vai conceber, vai dar à luz a um filho, que será por nome de Emanuel. É a glória do Senhor, mudou o patamar, elevou o ministério de Isaías. Isaías agora está vendo a vinda do Messias.
No capítulo 9 ele continua, porque a glória do Senhor estava sobre ele, e a profecia dele agora é: um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e seu principado será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é Isaías, este é o ministério de Isaías. Isaías aqui no capítulo 44, no verso 26, ele está profetizando, proferindo a ruína de Jerusalém, a ruína da Judeia. Para eu chegar nessa etapa da história, assim aconteceu variedade de fatores. Pregador, que fatores são esses? A Bíblia ela me relata no livro 38, um rei por nome de Ezequias vai estar reinando. Pregador, quem foi Ezequias? Ezequias, ele andou bem com o Senhor. O seu pai, por nome Acás, ele vai destruir a Jerusalém, fechando o templo de Salomão, trazendo poste ídolo para dentro de Jerusalém. A Bíblia ela vai me relatar agora que ele fazendo tudo isso, ele vai morrer. Ezequias vai assumir o reinado no seu lugar. Quando Ezequias ele assume o reinado, a Bíblia me relata que ele começa a trazer a primeira reforma religiosa. Ezequias, ele traz a presença do Senhor novamente para dentro de Jerusalém. A Bíblia vai me dizer que ele vai restabelecer o posto sacerdotal. A Bíblia me revela que agora ele vai festejar a Páscoa. E aqui eu abro uma ênfase, porque a narrativa é: e não houve alegria em Jerusalém desde o reinado de Davi e Salomão. É o Senhor dizendo: quando estabeleceu a Páscoa, quando trouxe a minha presença novamente, também trouxe a minha alegria. Aqui eu profetizo, aqui tem a presença do Senhor, e se tem a presença do Senhor, você não vai sair da mesma maneira. A alegria do Senhor vai entrar sobre a sua vida, a alegria do Senhor vai tomar o seu coração. Aonde havia tristeza vai ter alegria, aonde havia depressão vai cair por terra, aonde havia ansiedade vai cair por terra, porque a presença do Senhor se faz notória neste lugar. A presença do Senhor está aqui. A Bíblia ela me relata que Ezequias anda bem com o Senhor. Certa feita, Ezequias andando bem, vai se levantar um rei por nome de Senaqueribe na Síria. Ele vai começar a invadir a Judeia. Ele vai começar a rodear a Jerusalém. E ele rodeando Jerusalém, ele vai dizer para Ezequias: Ezequias, voltai a pagar os tributos à Síria. Ezequias dá, com promessa de Senaqueribe, que eles iam sair daquele lugar. A Bíblia, ela me relata que quando Ezequias ele dá aquela oferta, dá aquele tributo, Senaqueribe não vai cumprir com a palavra. Ele vai permanecer naquele lugar. Ele permanecendo naquele lugar, a Bíblia em si, ela agora vai me trazer, e isso é glorioso, que Senaqueribe vai enviar uma carta para Ezequias, e a palavra de Senaqueribe é: aonde está a sua confiança? Porventura, a sua confiança está no Egito, aquele bordão de cana esmagada, ou porventura, a sua confiança está na sua própria força? Até aí estava tranquilo e tudo bem. Mas na carta também estava escrito: ou a sua confiança está na força do seu, ou melhor dizendo, ou a sua confiança está no seu Deus. Porventura os deuses das outras nações não era Deus. Porém, Senaqueribe não entendeu o negócio, que o Deus que Ezequias servia não era qualquer Deus, era o Senhor dos exércitos. Salmos de número 24 me revela
revela sobre esse Deus de Ezequias. Pregador, que Deus é esse? O salmista fica salmodiando e é algo maravilhoso. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu local santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não se entregou à vaidade. O salmista continua salmodiando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor dizendo para Ezequias: Ezequias, fica tranquilo, que o Senhor dos exércitos está contigo. Ezequias agora vai entrar dentro do templo e vai começar a orar. Vem Isaías com a profecia dizendo: ó Isaías, fica tranquilo, que Senaqueribe vai até rodear, mas dentro de Jerusalém ele não entra. Eu tenho uma palavra para o seu coração. É o Senhor dizendo: Satanás pode até rodear a sua casa, pode até rodear a sua família, mas há um decreto do Senhor dos exércitos: ele não vai entrar. Pregador, por quê? Porque o Senhor dos exércitos está contigo. Senaqueribe fica naquele lugar. No seu escrito ele escreve: eu prendi Jerusalém como um pássaro na sua gaiola. Ninguém entrava e ninguém saía. Esse é o seu escrito. Porém, a Bíblia ela me revela que Isaías se apresentando a Ezequias e diz: fica tranquilo. Quando Isaías fala, há um rumor surgindo. Tem província na Babilônia se rebelando. Tem província na Babilônia se levantando. Senaqueribe vai ter que bater de retirada. Passa um período de tempo. Senaqueribe está de novo dizendo: eu vou invadir Jerusalém. Eu vou invadir a Judeia. Ele agora organizando todas as províncias. Ele agora vai ir em direção, vai entrar sobre a Judeia. Quando ele chega na Judeia, a Bíblia me revela que ele começa agora a querer tomar a cidade novamente. Ele está com 185 mil soldados, mas o Senhor está olhando para aquilo. O Senhor vai enviar um anjo por nome de morte, que vai visitar o arraial dos assírios, e naquela noite vai cair 185 mil soldados, porque do Senhor de Israel não se zomba, porque o Deus da igreja não se zomba. Eu começo a entender agora o que o Senhor disse para Josafá: Josafá, nessa peleja não terás que pelejar, porque eu pelejarei por ti. É o Senhor dizendo: Senaqueribe estava todo vaidoso, prepotente, arrogante, dizendo: eu quero ver qual é o Deus que vai vos livrar da minha mão. Mas o Senhor desceu, enviou o anjo da morte, entrou na peleja dizendo: ó Senaqueribe, o exaltado eu abato, eu derrubo, eu destroço, mas aquele que se humilha aos meus pés, é o Senhor dizendo: tem exaltação para a sua vida chegando. Aqueles que zombaram de você vai ter que reconhecer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, o Senhor não te abandonou, o Senhor te acompanhou. O exército de Senaqueribe cai naquela noite. Como o exército cai, a Babilônia começa a entregar presentes para Ezequias.
Ezequias agora vai começar a mostrar as fraquezas e as glórias de Jerusalém. Quando Ezequias começa a mostrar as fraquezas e as glórias de Jerusalém, Isaías aparece e diz: porque mostraste tudo de Jerusalém, este mesmo povo da Babilônia, que você mostrou tudo isso, vai entrar dentro de Jerusalém e vai destruir a Jerusalém. Há uma profecia. Ezequias ora, pede para o Senhor que não seja no reinado dele. Vai chegar essa profecia e vai começar a passar períodos de tempo. Vai se levantar outros reis dentro de Jerusalém. Rei como Josias, que traz a segunda reforma religiosa. Rei como Josias, que mesmo reis anteriores dele, ele traz a presença novamente para dentro de Jerusalém. Mas certa feita, Josias, ele vai morrer, e vai começar a entrar reis que não agradavam ao Senhor. Abacuque ora, no meio daquele período, porque ele pega o período de Josias, aonde Josias trouxe uma reforma religiosa e a presença do Senhor. Abacuque naquele período está orando: aviva, Senhor, a tua obra novamente. A obra está morta. Jeremias profetizava no meio daquele período: arrependei-vos, voltai ao caminho do Senhor. Era este período. O povo não escutou, o povo foi rebelde. Certa feita entra em Jerusalém um rei por nome de Jeoaquim. Jeoaquim começa a reinar dentro de Jerusalém. Tem uma profecia: a Babilônia há de invadir Jerusalém. A Bíblia agora ela me relata que Jeoaquim, ele reinando, ele não vai agradar ao Senhor. Nabucodonosor na Babilônia, ele está dizendo: eu vou entrar em Jerusalém. Ele entra pela primeira vez, até aí está tranquilo, porque ele vai tirar só algumas riquezas e alguns jovens, e vai matar o rei. Ele agora vai colocar um sucessor. Agora ele colocando um rei por nome de Joaquim, filho de Jeoaquim. Agora ele percebendo, este rei pode se rebelar. Ele entra pela segunda vez e leva o rei em cativo. Estabelece um rei por nome de Zedequias. Zedequias não agradava ao Senhor. Agora ele vai entrar pela terceira vez. A terceira vez é triste, a terceira vez é dolorosa, a terceira vez é angustiante, porque Nabucodonosor dá uma ordem: destrua tudo. Jerusalém era conhecido como que a cidade onde Deus habitava e falava. A cidade, o local dos hinos maravilhosos, dos cânticos de Sião. Joaquim vai entrar dentro de Jerusalém. Ou melhor dizendo, Nabucodonosor vai entrar dentro de Jerusalém. A ordem é destruir tudo. Ele agora vai entrar dentro do templo. Ele vai saquear o templo. Ele não vai parar por aí. Quando ele saqueia, tira toda a riqueza do templo, ele vai derrubar o templo. Se ele parasse por aí, estava bom, pela desgraça que estava por vir, porque agora ele vai derrubar o muro. Ele não vai parar por aí. A ordem dele é: taca fogo na cidade, a cidade aonde Deus habitava, a cidade maravilhosa, aonde havia uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. Não está mais bela, não se ouve mais cântico, só se vê choro, só se vê angústia. E aqueles que foi levado para a Babilônia, Salmos de número 37 começa a me revelar. Nós chorávamos e nos assentávamos à beira dos rios da Babilônia. Aquele que nos levavam em cativo dizia para nós: cante para nós o hino de Sião. E eles estão dizendo: nós penduravam a nossa harpa e chorava. E eles estão dizendo: como poderei cantar hinos de Sião em terra estranha?
não há alegria no meu coração. Mas eles começavam a lembrar de Jerusalém, começavam a lembrar da glória de Jerusalém, começavam a lembrar da riqueza de Jerusalém, começavam a lembrar que Deus estava em Jerusalém, e eles começavam a se alegrar. Pregador, por quê? Porque há uma profecia que nós retornaremos para lá. Eles começavam a alegrar e começavam a dizer uns aos outros: ó Senhor, prenda a minha língua ao céu da minha boca, se eu não voltar a cantar os hinos de Sião. É Deus dizendo para a igreja nessa noite: tá difícil, tá doendo, tá angustiando, mas não para de cantar os hinos de Sião. É o Senhor dizendo: o seu cântico vai trazer a presença dele. Certa feita, o Salmo de número 20 me revela que o Senhor habita no meio dos louvores. Davi tocava a harpa quando Saul estava endemoniado e Saul era liberto. Hebreus me revela que o Senhor está em busca de verdade, ou melhor dizendo, me revela que o meu louvor é sacrifício para Deus. Aí João no capítulo 4 me traz: oferecei para o Senhor, ou melhor dizendo, isso daqui é glorioso, que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Enquanto o Senhor está dizendo: oferecei para Deus, oferecei para o Senhor louvores, que são lábios que confessam o seu nome. É Deus dizendo: está doendo, está machucando, mas não para de louvar, mas não para de cantar. Jerusalém foi destruído. Foi levado alguns jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto dentro de Jerusalém tem uns que estavam rebeldes, ainda teve uns que não mudou. Eles chegam na Babilônia e dizem: eu não me contaminarei com os manjares da Babilônia. Eles dizendo: eles até me tiraram de Jerusalém, mas o meu coração mostra que eu ainda sou de lá. Eles até tocaram no meu corpo e me trouxeram para cá. Porém, eu sei que o meu caráter é ainda de Jerusalém. Começa aqueles jovens passar um período naquele lugar. Eu vou me alimentar só de água e legume. Este é o propósito. E o Senhor começa a encher eles da presença. No capítulo 3 do livro de Daniel, Nabucodonosor vai levantar uma estátua. Quando ele levanta uma estátua, ele está dizendo: aquele que não se prostrar será lançado na fornalha de fogo. Os jovens vão escutar aquilo, vão escutar aquele decreto. Quando o jovem escuta aquele decreto, Nabucodonosor está dizendo ao som do pífaro, do tambor, da harpa: aquele que não se prostrar será lançado. Quando o jovem escuta, eles estão dizendo no seu coração: eu sou adorador, eu não sou idólatra. O Deus que eu sirvo não é um Deus feito por mãos humanas, é o Deus que só com suas mãos criou o homem. Eles não vão se prostrar. Nabucodonosor vai dar outra chance e vai dizer: eu vou dar outra chance para vocês, ao som do pífaro, do tambor, do salteiro, da harpa, que vocês se prostrem. Mas eles estão dizendo: eu não vou me prostrar, eu não vou me curvar. E Nabucodonosor vai dizer: eu quero ver qual é o Deus que vai vos livrar da minha mão. Mal Nabucodonosor sabia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele agora vai jogar os 3 jovens na fornalha. Mas agora eu passo a entender o que Isaías profetiza
quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. A Bíblia vai me revelar que os jovens vão ser jogados na fornalha, mas agora vai descer um quarto homem, vai passear com eles no meio da fornalha. E quem está testificando não é quem está dentro da fornalha, quem está testificando é quem está fora, dizendo: não jogamos 3, porque eu vejo 4, e o 4 tem a semelhança do Filho de Deus. Aí eu passo a entender um termo dado pela teologia: uma cristofania foi apresentado naquele lugar, manifestação de Cristo no Velho Testamento. É Jesus dizendo: eu nem vim ainda como cordeiro, mas já estou dando um livramento para os meus adoradores, para aqueles que não se venderam, para aqueles que não mudou o seu caráter dentro da Babilônia. Eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite: até você está até na Babilônia, mas a Babilônia não vai mudar o seu caráter. Você sabe que você é, você sabe que você é adorador, e a Babilônia não vai mudar aquilo que você é, aquilo que o Senhor decretou para você. A Babilônia tem até manjares para te oferecer, mas o Senhor tem uma glória para te entregar. Essa é a obra de Nabucodonosor. Aqueles que não se prostrar será lançado na fornalha. E eles estão dizendo: eu não vou. Nabucodonosor diz: vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora ele vai dar outro decreto: aquele que zombar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha de fogo. Porque ele está dizendo: porque não há Deus para dar livramento como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O seu inimigo vai ter que reconhecer que o Senhor está contigo. O seu inimigo vai ter que reconhecer que o Senhor não te abandonou. Se está dentro da Babilônia, o Senhor te acompanha. Se está em cativeiro, o Senhor está contigo. Mas há uma promessa: que eles vão de retornar. Porque o mesmo Isaías que profetizou a queda, o mesmo Isaías que profetizou a destruição, é o mesmo Isaías que está profetizando a restauração. Até quebrou, até foi destruído, mas há uma promessa: Nabucodonosor vai morrer, vai vir seus sucessores. Até um rei por nome de Belsazar assumiu o trono. E ele vai agora festejar. Ele vai ficar embriagado. A alegria vai bater da embriaguez no seu coração. Ele vai pegar os vasos que havia no templo de Salomão para festejar. Quando o Senhor observa, uma mão escreve na parede. Ninguém consegue interpretar, mas ainda Daniel está na Babilônia. Daniel é chamado. E a interpretação é: ó Belsazar, os seus dias estão contados. Nessa noite vem a sua morte e a queda do império da Babilônia. Porque enquanto Belsazar estava festejando, estava entrando Ciro e Dário dentro da Babilônia, destruindo tudo. Porque é uma profecia proferida por Isaías, que um rei dos persas e dos medos, por nome de Ciro,
iria trazer a restauração de Jerusalém, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Jesus disse: vai passar céu, terra, mas a palavra do Senhor não há de passar sobre a sua vida. O Senhor tem promessa para você. Vai atrás, porque o Senhor vai te capacitar para receber a promessa dele. O Senhor te prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O Senhor te prometeu, Ele não vai te abandonar no meio da promessa. O Senhor te prometeu, e há uma profecia maior que todas essas. Pregador, que profecia é essa? De um ser que vai reinar na nuvem para buscar a sua igreja. Se Ele, hoje aqui é glorioso, se Ele manteve a profecia, Ciro se levantou, libertou o povo da prisão. Há uma profecia que Jesus vai reinar nas nuvens e vai libertar a sua igreja da opressão do mundo. Há uma profecia, há uma promessa, que em breve nós iremos morar em uma nova Jerusalém. A promessa para Israel, a promessa para os judeus naquele momento é: Jerusalém vai ser reconstruída. Mas a promessa para a igreja é: há uma morada, há uma cidade. É por isso que Jesus, profetizando, ele disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar o lugar. Se a Judeia, se Jerusalém tem uma promessa, a igreja também tem uma promessa, e Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Aqui eu começo a finalizar. Há uma promessa. Ciro, quando entra na Babilônia, ele vai ler, assim é escrito por Flávio Josefo, o livro dos Hebreus. Ele vai ler a profecia de Isaías. Quando ele lê a profecia, ele vai dizer para os habitantes de Jerusalém: voltai, reconstrua a Jerusalém, reconstrua a cidade. Mas ele não vai dispensar o povo de mãos vazias. Ele vai entregar ouros, dizendo: reconstrua o templo. Ele vai entregar madeira, dizendo: reconstrua o templo. E o povo vai. Salmo de número 126, eles estão dizendo: as nações que olhavam para nós diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações que olhavam diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Mas nós que ia pelo deserto íamos alegres, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele continua dizendo: aquele que semeou em lágrimas, estão colhendo em alegria. É o que os Salmos me ensinam. O choro durou a noite toda, mas a alegria veio pela manhã. Aqueles que choraram à beira do rio da Babilônia, aqueles que choraram à beira do rio Quebar, agora estão dizendo: aquele que semeou em lágrimas, estão colhendo com alegria. É o Senhor dizendo: a lágrima até te, meu Deus, a prova até te trouxe lágrima, a Babilônia até te apertou, mas está na hora de ser liberto para receber a promessa do Senhor, a promessa que o Senhor vos entregou. Eles voltam para Jerusalém, começa a reconstrução do templo. Porém, Ciro, ele vai morrer. O seu filho vai assumir o reinado.
dentro do Persas e do Medo, aonde havia o império. Seu filho vai dizer: parai a reconstrução do templo. Só que ele vai morrer. Quem está reinando agora é Dairo. E Dairo reinando, ele vai dizer: voltai à reconstrução do templo. Começa a reconstrução novamente. O templo agora foi construído. E agora vai vir as festas dos tabernáculos. E o povo vai se reunir. Quando o povo se reúne, Esdras vai pegar o livro da lei e vai começar a ler, dizendo: todas as leis escritas por Moisés, e aqueles que estavam em cativo começavam a dizer: era só nós ter obedecido a palavra do Senhor. Era só nós ter obedecido os seus mandamentos. Era só nós ter obedecido os seus preceitos. Que nós não passávamos. Nós não iríamos passar pela Babilônia. Eles agora estão chorando. Mas Esdras vai se levantar e dizer: parei de chorar, porque hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria. A festa do tabernáculo, ela trazia alegria. A festa pascual, ela trazia alegria. Porque era o dia do Senhor se manifestar naquele lugar. E é o Senhor dizendo: eu já me manifestei neste lugar. A alegria novamente. Você vai voltar a sorrir. Porém, na construção, eles finalizando, aqueles que viram o templo de Salomão estão dizendo: a casa não está tão formosa, o templo não está tão belo como o templo de Salomão. Mas eu entendi algo, que quem está reclamando é quem não deu valor para a glória do primeiro templo. Porque quem não deu valor é só dizendo: não está tão formoso. Estudando eu podia entender. O segundo templo ele não era feio. Porque aqueles que não viram a glória do primeiro estão alegres, dizendo: que templo belo e formoso. Se tem alguns dizendo que o templo é formoso, o templo não era feio. Havia suas riquezas. Mas aqueles que não deu valor para a glória da primeira casa, aqueles que não deu valor para a glória do primeiro templo, estão dizendo: que templo feio. Aí eu passo a entender que aqueles que não deu valor para o primeiro, não querem dar valor para o segundo. Mas Ageu vai questionar a Deus. E quando Ageu questiona, se torna uma promessa. Que pregador, que promessa é essa? A glória dessa última casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que não deu valor para a primeira casa, tem que ler o livro de Isaías, porque está escrito: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aqueles que não deram valor tem que entender que o segundo vai receber uma glória maior que recebeu o primeiro. A glória do primeiro era a arca, aonde havia a presença do Senhor, mas a glória do segundo é aquela que desce o homem por nome de Jesus de Nazaré, que vai entrar dentro do templo para a promessa, a profecia se cumprida. Enquanto a glória do primeiro
A presença era a arca, a glória do segundo, o próprio Deus desceu e andou sobre ela. Enquanto a glória do primeiro tinha que ter a arca, a glória do segundo, o próprio Jesus com 12 anos pregou sobre ela. É o Senhor dizendo: as coisas velhas se passaram, tem uma nova glória, tem uma nova unção, tem uma nova presença, tem coisas novas, tem renovo, tem presença para a sua vida. E aqui eu finalizo, se coloca de pé. É o Senhor dizendo: a glória vai ser derramada. É só sobre um culto de avivamento. O Senhor vai trazer o renovo, o Senhor vai trazer a unção, o Senhor vai derramar graça. Recebe o poder do Senhor, recebe a graça do Senhor, recebe a glória do Senhor. Há uma promessa: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor. Abacantorabassor, Rabacantoribiquitorabassar, Rabacantorobiquitorabassor. Recebe a presença do Senhor, recebe a presença do Senhor, recebe a presença do Senhor, recebe a presença, a unção, a graça. É o Senhor dizendo: você não vai sair da mesma maneira que entrou. Essa campanha o Senhor vai fazer coisas grandes sobre ela, vai ter renovo. Eu quero profetizar sobre este lugar. Eu vou contar até 3. Eu conto 1. Começa a receber a unção, começa a receber a unção, começa a receber a unção. Eu conto 2. Recebe a presença do Senhor, recebe a presença do Senhor. 2,5. Olha a glória do Senhor, olha a glória do Senhor. Eu vou chegar no 3. Recebe a graça do Senhor, recebe a graça. Quem é de línguas, vem em línguas. Quem é do glória, vem no glória. Quem é do aleluia, vem no aleluia. Quem é do manto, vem no manto. Mas vem adorando. Eu conto 3. Recebe essa atmosfera. O céu vai se abrir. Seja cheio da presença, seja cheio da presença. Cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia. Olha a presença do Senhor. O grandão da Galileia está na casa. O Yeshua Hamashia está sobre este lugar. Olha a presença do Senhor. Eu finalizo dizendo: a glória da segunda casa, o avivamento que vai descer, vai ser maior que a da